Olá, boa tarde, bem-vindos à Hora da Verdade, o programa de entrevistas da Renascença e do Diário Público. Hoje o nosso convidado é Francisco Rodrigues dos Santos, presidente do CDS. Obrigada por estar aqui conosco. Neste tempo que temos vivido, este tempo de pandemia, o PSD e, em certa medida, o CDS abdicaram, ou pelo menos não fizeram tanta oposição. Acha que essa foi a opção certa ou acabou por ficar o governo sem escrutínio? Olá, bom dia Eunice, bom dia Sofia, obrigado por esta oportunidade. Eu creio que num tempo em que o país se debatia com circunstâncias absolutamente excepcionais e imprevisíveis, fala-se de uma pandemia mundial com implicações sociais e económicas muito fortes e abruptas, o papel dos partidos da oposição é fazerem um escrutínio e uma fiscalização rigorosa do papel do governo, mas terem uma propositura, uma iniciativa construtiva que vá oferecendo soluções alternativas àquelas que compõem a solução do governo. E creio que o CDS, sem nunca ter dito que criticar o governo era adotar uma postura antipatriótica, procurou, pelo contrário, que a crítica fosse um antídoto a algumas receitas socialistas com as quais nós não nos identificaríamos, e sempre dissemos que, pese embora em matéria de saúde pública sejamos todos portugueses, em matéria económica não somos todos de todo socialista, procuramos ter uma ação de escrutínio do governo com uma agenda alternativa ideologicamente ao PS. Fizemos-lo sempre com o espírito positivo, tendo como fito o interesse nacional. Mas foi um tempo difícil de fazer oposição. Foi um tempo difícil, sobretudo, para os portugueses. E para os portugueses que viram as suas vidas radicalmente alteradas, que tiveram que fechar os seus negócios, que não puderam contactar com os seus familiares, sobretudo aqueles que partiram, que ficaram confinados nas suas casas, que perderam rendimentos, 40% deles foi exatamente isso que aconteceu. E para os partidos políticos, obrigou-nos, e bem, que eu creio que essa deve ser a regra, a ter sentido de Estado e patriotismo e institucionalismo nas relações com o governo. Mas nunca nos demitimos do papel da oposição. O CDS foi muito crítico desde o início a algumas atitudes relapsas por parte do governo. Dissemos que estava a reagir em vez de agir. Foi assim na ausência, sobretudo na fase inicial, de uma testagem massificada, em particular nos lares. Não terem sido definidos planos de contingência que evitassem que o Covid-19 entrasse nos grupos de risco, sobretudo nas instituições, onde o grau de letalidade, sobretudo nas faixas etárias mais velhas, é muito grande. Quando fomos perentórios e por antecipação dissemos que o governo devia fechar as fronteiras, encerrar todos os serviços públicos considerados não essenciais, os espaços públicos, quando entendemos que o confinamento devia tornar-se obrigatório. Também na questão da educação, entendemos que o vale tecnológico para famílias carenciadas, a dedução de material e equipamento como tablets e computadores fossem deduzidos em sede de IRS, e que todas as famílias, sobretudo aqueles que têm menos rendimentos, pudessem ter acesso a esse material na internet de banda larga promovida pelo Estado para ter acesso a aulas à distância, fosse efetivamente uma realidade. E em matéria económica nós temos divergências face à política que está a ser seguida pelo governo. O CDS... Divergências essas que levam ao voto contra do CDS no orçamento suplementar. Exatamente. O que é que devia estar neste orçamento e não está? Olha, em primeiro lugar, devia resultar neste orçamento retificativo uma oportunidade para efetivarmos reformas estruturais no nosso país. Entendo que devia ser lançado a base de um clima fiscal que diminuísse impostos, que promovesse o investimento, a competitividade da nossa economia e também a criação de emprego e a capacidade que o país tem para gerar atividade económica. Portanto, um quadro fiscal atrativo do investimento. Depois, uma verdadeira política de patriotismo económico que o CDS tem defendido. Isto passa por uma aposta radical nos nossos setores produtivos, onde temos vantagens competitivas naturais que são altamente diferenciadoras, e onde se diga claramente que é necessário consumir português, uma valorização da marca e dos produtos portugueses, um apelo às grandes distribuidoras para consumirem esses produtos, sejam industriais
sociais ou mesmo a nível da agricultura e das pescas, mas também há medidas cirúrgicas que, na opinião do CDS, tinham que estar. Por exemplo, o alargamento do layoff simplificado e não de um layoff complicado até ao final do ano de 2020, que muito ajudaria as empresas, que pese embora algumas já estejam em retoma, a compensar as quebras de faturação que estão efetivamente a ter fruto das regras sanitárias ou mesmo da ausência de procura, que se deve também à falta de confiança dos consumidores, a duplicação do valor das linhas de crédito com uma percentagem garantida pelo Estado a fundo perdido, porque muitas empresas não estão em condições de contrair mais dívida e estas linhas de crédito são apenas um alívio temporário em que o tecido empresarial, composto por 96% de micro e pequenas empresas, não vai aceder a ele porque não seria viável a longo prazo. Depois, achamos que devia ser criado um mecanismo de acerto de contas. E este é um ponto de charneira do CDS também para este orçamento retificativo, que o Estado tem que pagar aquilo que deve aos portugueses. Não pode ser um ótimo cobrador e um péssimo pagador. Tem que pagar a tempo e horas. E o Estado está a dever dinheiro. Está a dever dinheiro no reembolso do IRS, está a dever dinheiro a título do reembolso até do IVA, sobretudo das indústrias exportadoras, de pagamentos especiais por conta de anos anteriores. Enfim... O que é que o CDS propõe? Que todas as dívidas que o Estado tenha, dívidas a fornecedores, por exemplo, que ascendem atualmente a 624 milhões de euros. Houve um aumento de 64 milhões face ao mês de março. Ouça, o que é que nós achamos? Que estas dívidas devem servir para as famílias e as empresas poder descontá-las no pagamento de impostos e contribuições por parte do Estado. Depois, para terminar, achamos que deviam ser eliminados os pagamentos por conta e que devia haver uma lista pública de credores do Estado tão transparente e tão clara quanto a lista de devedores, por exemplo, à administração tributária. Estes pontos no CDS eram fundamentais, a par, como disse, daquela política fiscal de patriotismo económico, de diminuição de impostos para gerar atividade económica e criar emprego, para relançar a nossa economia e diminuir a burocracia, porque tem sido uma ausência total de agilidade dos nossos próprios sistemas, que atrasam a chegada do dinheiro às empresas, a tal injeção de liquidez e o choque de tesouraria que o CDS propôs desde o início, em vez do diferimento das obrigações fiscais apenas e do recurso ao crédito. Portanto, consideramos que isto era fundamental e que o Estado pagasse o que deve, seja a título de até mesmo a taxa de layoff, das linhas de crédito, todos aqueles pontos que eu referi anteriormente, achamos que era fundamental para que esta ideia de que não há austeridade, que foi defendida, por exemplo, pelo atual Ministro das Finanças, é um engodo total, porque olha, continua a haver dívidas do Estado a fornecedores, cada vez maiores, 624 milhões de euros, 40% dos portugueses perderam rendimentos, muitos continuarão em layoff, isto de facto é austeridade. Mas para além dessa austeridade, acha que, na sua opinião, haverá outro tipo de austeridade no futuro? Ou essas soluções do passado não servem, como disse o Presidente da República? Olha, o CDS tem aqui este conjunto de medidas consolidadas e compacto que tem repetido ao longo dos últimos meses. Nós observamos atualmente a austeridade em Portugal. E uma vez mais refiro, dívida do Estado a fornecedores, 624 milhões de euros, 40% dos portugueses perderam rendimentos e muitos ainda continuarão numa situação de layoff, que implica uma perda do seu salário. E vemos até outro caso, imagina, nós temos noção que os recursos do Estado são finitos, mas achamos que o Estado não deve cobrar aquilo que não é seu direito, porque o dinheiro pertence às pessoas. Por exemplo, o CDS tem proposto o ajustamento das tabelas de retenção na fonte em sede de IRS, para aproximar o imposto retido do imposto devido. Isso hoje não está a acontecer e era uma maneira de injetar liquidez na família sem diminuir a receita fiscal. Portanto, acreditamos que neste momento já existe um quadro em Portugal que é de perda de rendimentos. Isso é, na opinião do CDS, um clima de austeridade que tem que ser revertido. E como é que isso se faz? Proporcionando a atração de investimento para Portugal. Atração de investimento que está hoje em dia ao nível de 1997, o que é verdadeiramente preocupante, através de uma diminuição de impostos, uma competitividade fiscal, um quadro administrativo tributário mais forte e mais o tal patriotismo económico. Tem sublinhado um programa nacional para consumir português, valorizar a marca portuguesa, a nossa indústria produtiva. Isto é fundamental para vencermos esta crise. De resto, é um modelo que está a ser seguido por outros países, nomeadamente França, através do Ministro das Finanças, Le Maire. Tem sublinhado a necessidade de uma reforma fiscal, mas aquilo que está a falar, creio eu, são soluções mais a curto, médio prazo. É verdade. Eu perguntava-lhe como é que o país pode recuperar desta crise? Que reformas deveria fazer? Olha, é como eu lhe digo, eu acho que deve ser diminuída a burocracia no Estado, e criar processos mais ágeis e mais céleres, mas não facilitar o amiguismo e a corrupção. Eu dou um pequeno exemplo.
o Governo tem procurado discutir publicamente algumas alterações ao nível da contratação pública. Falamos, por exemplo, dos vistos do Tribunal de Contas, são prévios que eram obrigatórios, até 750 milhões de euros, que à partida deixarão de o ser, e também numa análise que foi feita ao nível dos concursos públicos, no caso de ficarem vazios, poder haver ajustes diretos em condições mais benéficas do que aquelas que estavam publicadas. Bem, eu sou muito franco, quando o Estado não paga aquilo que deve às pessoas, e pode fazê-lo de forma mais célere e mais justa, querer contratar sem qualquer controle ou regra, sobretudo provocando uma total opacidade e diminuindo a transparência desse nível de contratação. Parece-nos que está a abrir as portas ao amiguismo e também à corrupção. Isso é preocupante na opinião do CDS, quando a boa gestão dos dinheiros públicos tem que ser um princípio em qualquer Estado de Direito Democrático, porque depois o que é que acontece? Significa que os filhos têm dinheiro e os enteados ficam a arder com os calotes do Estado. Ao nível das reformas fiscais, eu acho que há muitas que podiam ser feitas. Eu acho que nós temos de ter um IRC mais competitivo. Creio que ao nível também da diminuição dos escalões do IRS, podíamos fazer um caminho, sobretudo para aliviar as famílias que têm menos rendimentos, a reintrodução do coeficiente familiar. Podíamos estar aqui a discutir medidas sociais que reforçassem o terceiro setor, que neste momento está a descoberto de uma comparticipação do Estado que nivele o aumento do salário mínimo nacional. Benefícios, por exemplo, ao nível da devolução do IVA na eletricidade para estas instituições e podermos, sobretudo, ajudar aqueles que estão a ficar para trás com esta crise, sobretudo os mais idosos. Eu aprendi desde pequenino, porque eu fui criado com os meus avós, devemos cuidar de quem cuidou de nós. Nós temos, sensivelmente, 200 mil idosos em Portugal isolados, a viver sozinhos. E creio que ao nível social há trabalho a fazer neste campo e não podemos deixá-lo apenas para as instituições do terceiro setor. O Estado não se pode demitir. É por isso que o CDS vai desenhar uma proposta que, em termos muito gerais, significará uma comparticipação social atribuída aos idosos mais carenciados para a compra de medicamentos que são prescritos pelos médicos e que, infelizmente, o que é que nós reparamos hoje? É uma faixa etária que está abandonada. Portugal é um dos 3 países que pior trata a terceira idade, os séniores, e mais desinveste neles, que chegam à farmácia com a receita e só compram alguns medicamentos aqueles que têm possibilidade, o que naturalmente prejudica a sua saúde. Portanto, a nível social... Essa medida, então, será uma comparticipação para ajudar à compra de medicamentos... Sim. Para todos os idosos, para determinado nível de rendimento, ou ainda estão a desenhar? Assim, o objetivo, o fito desta medida terá como objetivo apoiar aqueles que são mais carenciados, porque creemos que é uma realidade em Portugal que já tem alguma dimensão, sobretudo na faixa etária da terceira idade. Ao nível da saúde, temos um caso que é também ele inspirador de muitos cuidados para o futuro. O que é que nós reparamos? Reparamos que de facto, o Sistema Nacional de Saúde, ainda bem, graças ao trabalho dos nossos profissionais de saúde que foram iniciativas, deu uma ótima resposta à situação de emergência do Covid, mas ela foi feita a prejuízo, a soldo dos doentes não urgentes. Aconteceram sensivelmente menos 122 mil consultas de urgência e, a par disso, aconteceram mais 4 mil mortes em Portugal. E o CDS também, nesse campo, tem dito que é necessário haver uma recuperação das filas de espera para que haja um atendimento para esses mesmos doentes nas primeiras consultas, mesmo que elas sejam garantidas em articulação com o setor particular e social. É o Estado de parceria que responde às preocupações das pessoas e que dá igualdade de acesso aos cuidados de saúde. Queremos que é fundamental para que aqueles que precisam de um direito básico, que é o acesso à saúde, não se saiam prejudicados e não acabem por falecer vítimas de doenças laterais ao Covid-19. No fim de semana deu a conhecer a constituição de um grupo para ajudar a fazer um programa de emergência social. 2 perguntas numa. Porquê só agora e quando é que conta a apresentar trabalho? Quando é que conta a apresentar as propostas deste grupo? Muito bem. Este grupo foi constituído precisamente para relançar o país após a pandemia do Covid-19. E a verdade é que no quadro dos estados de emergência nós fomos apresentando o essencial das medidas do CDS e mantivemos uma estabilidade ao nível das iniciativas que fomos apresentando em sede parlamentar. Foi aquilo que chamámos uma vitamina CDS para a economia e um kit de primeiros socorros ao nível social. Percebemos que
perante a circunstância que nos era colocada e com o Parlamento a funcionar a meio gás, era necessário estancar a hemorragia. Agora o que nós nos propomos fazer é uma coisa diferente, é pensar o futuro, é aproveitar esta altura para apresentar um plano para o relançamento da economia, um programa de emergência social, mas que, paralelamente a estas atribuições, possa pensar num país de futuro para as novas gerações, que inicie uma reforma também do Estado, que pense o país a 30 anos e que possa repor, consertar, reparar o elevador social, para que cada um, podendo apostar na sua formação, possa, independentemente da zona onde é oriundo, onde de origem, vencer na vida, para que o trabalhar compense em Portugal e quem queira mais, ambicione mais e trabalhe para isso, não seja prejudicado, em que os mais carenciados têm um olhar humanista por parte do Estado, mas também do terceiro setor que com ele contratualiza, que há novas oportunidades a surgir em Portugal, que a educação é, de facto, uma alavanca para o sucesso e para rasgarmos os ciclos geracionais de pobreza, e que há respostas de uma direita democrática capaz de oferecer este horizonte de esperança aos portugueses. Mas portanto, e quando é que essas propostas, que horizonte temporal é que tem para apresentar essas propostas? Repare, estas propostas vão saindo paulatinamente. Não é um programa apresentado? Porque essa densidade, se calhar, prejudicaria a assimilação das nossas propostas. Portanto, nós vamos tematizando e procurando ir libertando essas propostas em áreas como, por exemplo, a segurança, que eu acho que é um tema que nos deve a todos também merecer alguma... sempre foi um tema muito caro ao CDS. Sim. O CDS foi muitas vezes visto como o partido das forças de segurança. Sente que está a perder esse campo e vai, portanto, lançar propostas para as forças de segurança? Sim, o CDS tem esse capital histórico. Repara, o CDS não surgiu há um ano. É um partido que está na democracia portuguesa desde 1974. É um partido de estabilidade, de compromisso e de governo, que já esteve na liderança do país e que tem acumulado uma vastidão de experiências e representação de determinadas faixas do eleitorado, como são as nossas forças e agentes da autoridade, que não queremos de maneira nenhuma, neste momento, alienar. Portanto, o CDS vai continuar a defender a autoridade das nossas forças de segurança porque entendemos que elas são fundamentais para que haja liberdade em Portugal. De facto, os nossos agentes da autoridade conquistam um espaço onde é possível o exercício dos nossos direitos, de forma que eles não sejam ameaçados, e que precisam ter a autoridade social e a confiança dos nossos concidadãos e não discursos de ódio, como infelizmente temos visto em alguns incitamentos. Portanto, o CDS, até posso dizer em primeira mão à Rádio Renascença e ao público, uma das propostas que está em cima da mesa para ser composta é precisamente tipificar no nosso Código Penal, autonomamente, o crime contra agentes da autoridade, com uma moldura penal agravada, para que, ao nível da sociedade, exista uma percepção de que um agente da autoridade é um representante do Estado que age em nome da nossa segurança e que tem que ter, da parte da sociedade, o respeito e não ser visto como um adversário ou um obstáculo ao exercício das nossas liberdades, mas como um promotor delas mesmas. E uma vez que o CDS se propõe a agravar os crimes contra os agentes de segurança, também não seria de agravar os crimes praticados pelos agentes de segurança? Olha, repare numa coisa, os crimes praticados contra agentes da autoridade não estão autonomizados no nosso Código Penal. E é disto que estamos a falar. Eles estão incluídos no mesmo pacote, se assim quiser, de todos os funcionários públicos. E eu creio, pela sua colocação na nossa sociedade, pelo papel diferenciador que desempenham, justificam esta autonomia, precisamente como vista revestir a sua função desta autoridade que merecem, sobretudo para que a sua missão seja cumprida com eficácia e para garantir a nossa liberdade. E é essa a razão e o espírito desta autonomia. E o que lhe estou a perguntar é, se tendo em conta que essa autoridade que devem ter as forças de segurança justifica que um crime praticado contra um agente de uma força de segurança tenha uma pena agravada, se também não deve haver uma pena agravada para um crime praticado por alguém de uma força de segurança, uma vez que
que pratica esse crime em nome da própria autoridade do Estado. Mas isso acontece. No nosso Código Penal é diferenciado um crime praticado por um civil ou um crime praticado por um agente da autoridade. Portanto, nesse quadro nós estamos, se quiser, conformados com a solução do ponto de vista penal que existe no nosso ordenamento jurídico. Voltando ainda aqui a este grupo dos 8 sábios que vão desenhar este plano de emergência, tem nesse grupo António Pires de Lima, ex-ministro da Economia, que foi apupado no último congresso do CDS quando o criticou. Este grupo, e tendo em conta os membros que tem, é também um sinal de união dentro do CDS? Sem dúvida, absolutamente nenhuma. E este é um sinal que eu procuro dar desde o início da minha liderança do CDS. Eu quero congregar diferentes aulas e correntes do partido, desde aqueles que estão no CDS há mais tempo aos militantes mais recentes, desde que estejam, efetivamente, num espírito construtivo, que queiram resgatar Portugal desta situação de emergência social e calamidade económica e possam perspectivar um país de futuro onde o CDS tem uma voz e tem um projeto diferenciador à direita. E claro que isto é uma prova de que o CDS está coeso, unificando várias personalidades que simbolizam, até do ponto de vista doutrinário e também político dentro do próprio partido, formas de estar, estilos e ligações muito diversas entre si. Portanto, eu creio que este grupo sinaliza de facto uma conciliação que existe no CDS e que procura ser transmitido aos portugueses, colocando o foco onde o verdadeiramente interessa, em transformar o CDS num partido útil a Portugal, que quer responder aos portugueses e apresentar um projeto de futuro para o país. Portanto, acho que no meu papel enquanto líder do CDS, creio que esta mensagem é clara e é inequívoca para todo o partido e creio que devia até ser uma força motriz e um exemplo para, nesta altura, nos focarmos no nosso grande adversário, que é o socialismo. Mas, entretanto, há alguma oposição interna que está descontente com a sua liderança e que, enfim, tem demonstrado algum incómodo com algumas das opções desta direção e que se prepara para se afirmar num próximo Conselho Nacional. Perante isso, quando uma fonte da sua direção diz que vão ser tosqueados, o que é que isso quer dizer? Antevê-se aqui alguma tensão dentro do partido? Olha, eu tenho um princípio na minha vida que eu não comento fontes anónimas que alimentam notícias. E depois também aprendi que os assuntos internos do partido discutem-se nos fóruns próprios e nos órgãos nacionais do CDS. E há algo que eu queria que ficasse claro. Nenhum militante do CDS é considerado pelo Presidente do partido oposição ao CDS. A minha oposição é o Partido Socialista e todas as esquerdas que suportam este governo liderado por António Costa, que é minoritário. Portanto, eu quero dizer com toda a franqueza e honestidade que não tenho nenhum adversário dentro do CDS, que a minha liderança quer ser congregadora, prova disso foi a constituição deste grupo, que espero que sirva de inspiração para que todos possamos falar em uníssono e ajudar a direção do partido a apresentar um projeto que, do ponto de vista social e económico, possa ajudar o país a reerguer-se desta crise e responder aos anseios dos portugueses. Os portugueses não perdoam aos partidos políticos que estejam envolvidos em tricas, em cisões internas, quando, do lado de fora dos seus muros, para lá dos seus umbigos, existe gente a morrer à fome, a gente não tem cuidados de saúde, pessoas que fecharam os seus negócios, que têm tido perdas de faturação e que precisam, nesta altura, que o Estado as ajude para conseguirem superar esta crise e com ela não venha arrastada uma recessão económica sem precedentes. E esse é o meu compromisso enquanto líder do CDS. Nos próximos tempos, o CDS e outros partidos vão enfrentar as eleições regionais dos Açores e depois as autárquicas. Sim. Para si, as autárquicas serão o grande teste à sua liderança? As eleições autárquicas são importantes para todos os partidos, como é evidente. É um ciclo eleitoral onde nós temos que estar concentrados. Mas antes disso, temos eleições legislativas regionais. E eu aprendi com o meu pai que nós devemos encarar um objetivo de cada vez.
é uma metodologia step by step, como dizem os ingleses. Portanto, em primeiro lugar, eleições legislativas regionais nos Açores, onde o nosso presidente Artur Lima tem feito um trabalho excepcional, que inclusivamente conseguiu na Assembleia Legislativa Regional aprovar propostas do CDS que nós aqui no Parlamento não fomos capazes. Por exemplo, o CDS foi o primeiro partido a decidir que queríamos que o layoff simplificado fosse alargado a todos os sócios gerentes. A verdade é que lá ele foi aprovado e cá não. A mesma coisa se passou com o Vale Tecnológico, para apoiar as famílias carenciadas na compra de equipamento para poder ter o ensino à distância em sua casa. Cá não conseguimos, mas lá ele logrou esse objetivo. Eu estou muito confiante nas eleições legislativas regionais e creio que esse é o nosso primeiro grande objetivo, onde o CDS tem atualmente 4 deputados e onde eu acredito, pelo trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, que podemos ambicionar mais. Agora, isto obrigará certamente a direção do partido e o seu presidente a estar... E ambicionar mais será quanto? Tirar a maioria Eu não gosto de ao PS? quantificar. Eu não gosto de quantificar, sou de franco. Eu gosto de dizer uma coisa que Paulo Portas também referia muito sabiamente. Nós queremos merecer cada voto dos portugueses. E aí eles são conquistados a pulso, com muito sacrifício, no contacto de rua, olhos nos olhos, que é onde eu gosto de estar. É dialogar em discurso direto com os portugueses. E vou fazer isto juntamente com o líder do CDS Açores, Artur Lima. E tenho a ambição de crescer, claro, porque o CDS está a fazer um bom trabalho a apresentar respostas úteis aos açorianos e a afirmar uma alternativa direita. E, claro, é preciso ter confiança no futuro e acreditar no trabalho que tem vindo a ser feito, sempre com espírito positivo e dando uma imagem de renovação do partido, que é capaz de apresentar como uma nova aragem, fresca, arejada, de gente nova e de nova gente, protagonistas diferentes que agora estão a surgir no CDS, com outros do passado que também enriquecem este discurso político. De resto, este grupo é intergeracional também, o dos 8, e eu acho que esta está a grande riqueza do CDS e não devemos temer nada nem ninguém. Nós somos um partido que sempre se afirmou à direita. Continuando nessa sua estratégia step by step, a seguir às regionais temos as presidenciais. É verdade. O CDS pode voltar a apoiar Marcelo Rebelo de Sousa ou não se revê neste mandato presidencial? Sobre as presidenciais, eu também tenho dito o seguinte. Eu creio que a expectativa que existe na nossa sociedade é que o presidente de um partido histórico como o CDS esteja preocupado com um plano social e económico de emergência e não com a cadeira da Presidência da República, que só será discutida em eleições em janeiro do próximo ano. Até lá muita coisa se passará. O orçamento retificativo, temos o próximo orçamento do Estado, no entretanto também eleições legislativas regionais, e eu creio que esse será um desafio que o CDS, há uma coisa que eu quero dizer, vai debruçá-lo nos órgãos próprios do partido. Eu não sou um presidente do CDS que acha que deve emitir um parecer e um juízo sobre um apoio a uma candidatura presidencial sem consultar o próprio partido. Eu tenho sido absolutamente cristalino nesta matéria. O CDS reunirá o seu órgão máximo de congressos, que é o Conselho Nacional, e deliberará qual é o candidato presidencial que vamos apoiar. Agora, primeiro precisamos de perceber que candidatos presidenciais se apresentam a julho, porque, como sabe, as candidaturas presidenciais não pertencem aos partidos, dependem de uma declaração expressa de vontade dos interessados, e aí sim, tendo uma clarificação do cenário, percebendo quem são os players que se apresentam, o CDS fará a sua avaliação. Então, e o que é que gostaria de ver na intervenção do próximo Presidente da República? Essa é uma boa pergunta. Eu gostava de ver na atuação do próximo Presidente da República um baluarte de estabilidade política que fizesse os equilíbrios entre a esquerda e a direita, que pudesse ser uma voz da razão e exercer uma magistratura de influência que permitisse a quem está no governo acertar o passo quando é necessário e a quem está na oposição a focar-se em propostas construtivas e sólidas e úteis aos portugueses. E que pudesse ser um catalisador da união dos portugueses à volta do mais alto magistrado da nação, numa política de proximidade, também de afetos, de presença, mas que não se confundisse com uma ideia de homem providencial ou de omnipresidente que tem que estar em todo lado ou exorbitar até os seus poderes e as suas competências. Eu creio que o Presidente da República é, se quiser, aquele político que tem
os índices de popularidade mais propícios a estarem elevados, porque é uma figura suprapartidária. E é aí que eu acho que o Presidente da República tem que estar. Então, e que avaliação faz do atual Presidente da República e da forma como exerce a sua mandato? Bem, eu gostava que o Sr. Presidente da República se aproximasse deste perfil que eu aqui acabei de não definir. cumpre esse perfil? Eu acho que tem que, com a sua sensibilidade, interpretar também as preocupações de quem está na oposição e as expectativas que tem face ao chefe de Estado. Agora, eu creio que teremos um tempo oportuno para discutir essa matéria, e eu acho que quem não tem candidato, vamos lá ver uma coisa, quem não tem candidato presencial, ao que parece, é o Partido Socialista. Repare, o professor Marcelo Rebelo de Sousa foi apoiado por quem? Há 4 anos atrás. Foi pelo PSD e pelo CDS. Portanto, este golpe de asa parece que veio baralhar e confundir um bocadinho as pessoas e também até alguma comunicação social. Eu percebo que na altura foi importante, na Auto-Europa, para desviar as atenções da crispação que existia com o Ministro das Finanças. Mas vamos também ter todos memória que é... o professor Marcelo Rebelo de Sousa foi o candidato do centro-direita, não foi o candidato do centro-esquerda. Portanto, esta OPA ao candidato do centro-direita deve, em primeiro lugar, merecer reflexão por parte dos eleitores e também alguma indagação, um processo de questões a quem lidera neste momento o Executivo, que é o Primeiro-Ministro. Portanto, nessa matéria, eu creio que a direita está, neste momento, a aguardar que haja uma clarificação do horizonte presencial, e o CDS insere-se neste espírito. Já que falamos de perfis, está na ordem do dia também a discussão do perfil para Governador do Banco de Portugal. O CDS não concorda com uma eventual nomeação de Mário Centeno. Como é que responde à crítica do Primeiro-Ministro, que considera que no Parlamento se está a preparar uma lei ad hominem para evitar que Centeno vá para o Banco de Portugal? Olha, o Primeiro-Ministro, com essa afirmação, revela impreparação, porque não estudou bem os dossiês, e também memória seletiva. Porque o CDS já por 2 vezes apresentou rigorosamente a mesma proposta que levou a votos na semana passada no Parlamento. Aconteceu em 2009 e 2019 e agora em 2020. O que é que nós entendemos? Entendemos que a independência dos supervisores e das entidades reguladoras não deve ser colocada em causa e que não se deve poder passar diretamente de governante a governador e que deve existir um período de nojo de 3 anos. Uma razão simples que os portugueses creio que entendem. Nós não podemos passar de jogador a árbitro, não é? Porque há naturalmente um conflito de interesses. E a nossa proposta do CDS consiste no seguinte, é na criação de um período de nojo de 3 anos, que o Governador do Banco de Portugal seja nomeado pelo Presidente da República, sob proposta do Governo e ouvida a Assembleia da República. Portanto, sob este suspense que está a ser criado, eu faço uma é um suspense que o Bloco ontem veio um bocadinho desfazer, não é? Sim, vamos ver, porque a verdade é que a proposta de lei do PAN foi aprovada na Generalidade, desceu neste momento à Comissão, será discutida na especialidade e para desfazer quaisquer tipo de equívocos, o que eu sugiro é que haja de facto celeridade legislativa para ficarmos todos a perceber o que de facto está em causa. Mas não se trata, obviamente, de uma lei ad hominem, dado que o CDS apresentou pela primeira vez em 2009, muito antes de saber que Mário Centeno viria a ser Ministro das Finanças. Não é nenhuma caça ao homem, como é evidente. E que solução defende para o novo banco, que é outra das polémicas do momento? Bem, o novo banco é um caso bicudo que, neste momento, já começa a cheirar mal. O CDS foi claro, disse que o governo devia ser tão rápido a pagar aos portugueses como foi a transferir dinheiro para o novo banco. E aqui falamos nos atrasos do layoff, na burocracia que tem impedido que o valor das linhas de crédito chegue a tempo e horas às empresas, no reembolso do IRS, do IVA, enfim. É que não se entende que os recursos que sabemos são ilimitados por parte do Estado
é evidente, mas que haja um duplo critério. Não se entende que haja um duplo critério. Porque para umas coisas não há dinheiro e para outras ele aparece imediatamente, existe essa quase automática e administrativa injeção de liquidez. O que o CDS defende, e eu, é que, bem, que o Governo seja tão lesto e tão diligente a apoiar diretamente os portugueses como tem sido relativamente ao novo banco. Até porque estamos a falar de dinheiro dos contribuintes, sempre. E o dinheiro dos contribuintes é dinheiro dos portugueses. Que lhes é Mas está a retirado das dizer-me mesas. o que é que acha que deve ser feito aos portugueses, não o que há de ser feito ao novo banco. Não, E repare, o que é que não, se deve mas- fazer então ao novo banco? Bem, eu vou lhe dizer uma coisa. O que não se pode fazer é as figuras de alguma teatralidade, com uma pitada de hipocrisia que tem feito o Bloco de Esquerda e o PCP, porque desde o Orçamento do Estado de 2018 que está prevista uma dotação para transferência ao novo banco que terá um teto como garantia de 3.900 milhões de euros. Portanto, não se pode aprovar orçamento do Estado e depois vir para a rua com sindicatos, agitar as consciências populares e dizer que se é contra. Portanto, o CDS, nesta matéria, está à vontade, votou sempre contra os orçamentos do Estado. Agora, é importante, para lugar, conhecer-se o contrato que foi assinado com o novo banco. E eu acho que ele tem que ser público. Não tem que ser confidencial, para não haverem dúvidas rigorosamente nenhumas. E para os portugueses não apanharem mais surpresas daqui para a frente. Porque em Portugal também tem que se acabar com uma ideia que os lucros são privados e os prejuízos são nacionalizados. Isto tem que ficar esclarecido. Onde é que o Estado se comprometeu, e neste caso o ex-ministro das Finanças, parece que agora quer ser premiada, a ir para o novo banco, para o Banco de Portugal, perceber que contrato é que foi assinado e perceber quais é que são os termos e as cláusulas e o que é que o Estado se vinculou ou não. Portanto, a transparência aqui é fundamental para todos os portugueses ficarem a perceber, para não haver estas discrepâncias, estes duplos critérios. Para umas coisas aparece o dinheiro e para outras, para o Zé Povinho, aí ele demora a chegar e as pessoas sentem cada vez mais dificuldades, passam fome, 600 mil portugueses precisam de ajuda humanitária, 40 perderam rendimentos, muitos continuarão em layoff. Temos o tecido empresarial à míngua, que não pode recorrer a mais endividamento, quer dinheiro de crédito. O Estado não paga aquilo que deve aos portugueses, o que é grave, e ao mesmo tempo que é implacável a cobrar, como aconteceu, por exemplo, no IVI, quando ainda tinha dívidas de reembolso do IRS. Portanto, eu acho que esta situação compete ao Governo dizer em que linhas é que nos estamos a cozer, de uma vez por todas. Porque, como eu disse, este assunto já começa a cheirar mal. Deixe-me voltar aqui um bocadinho às questões eleitorais. O Francisco nunca rejeitou quaisquer aproximações ao Chega. Por outro lado, há quem antecipe que o CDS até venha a ser engolido pelo Chega e pela Iniciativa Liberal. Também o CDS sempre teve algum receio do seu parceiro do lado ali bastante maior, que é o PSD. Como é que pensa garantir o espaço do CDS? Olha, o CDS, em política de alianças, eu tenho dito isto, e antes até do Congresso. Por uma questão de justiça e de equidade, nós achamos que os partidos à direita do Partido Socialista devem ter os mesmos instrumentos de alianças do que os partidos à esquerda do Partido Socialista. É tão simples quanto isto. Eu nunca especifiquei nenhum partido político, embora isto para vender gordas e títulos seja muito interessante. Eu digo isto antes do Congresso. É uma questão de igualdade assim de armas. Não há partidos postos de lado. Exatamente. Agora, o que é relevante aqui? O CDS tem uma vocação maioritária. É um partido que tem entroncado uma estratégia de partido autónomo. Não é muleta, nem é uma sombra de nenhum outro. Portanto, é evidente que sempre que possível o CDS pretende ir a eleições autonomamente com a marca do partido, preconizando uma direita democrática, popular, de valores constantes e de matriz democrata cristã. É isto que nós pretendemos para afirmar um partido que tem preocupações sociais, que respeita a iniciativa privada, quer apoiar os nossos empresários, quer respeitar as nossas tradições, os valores perenes da nossa sociedade, a educação enquanto mecanismo do elevador social, a proteção dos nossos idosos, o reforço da autoridade das nossas forças de segurança para exercer a lei e a ordem no nosso país, e um emprego e oportunidades para todos, onde cada um possa lutar pelos seus sonhos. Esta é a direita que o CDS preconiza, humanista, que não entra em discursos de ódio, fraturantes, a querer colocar uma parte da sociedade contra a outra. Nem somos uma inventona que surgiu há meia dúzia de dias, que quer fazer um discurso muito baseado em conversa de café, levando-as para o Parlamento, achando que aquilo é um programa político. Nós não vamos É isso que é o Chega. Eu não quero qualificar porque eu tenho esta regra. Eu enuncio princípios gerais daquilo que não significa o CDS. Agora, não é o CDS que tem promovido outros partidos. Bem, o CDS tem apresentado trabalho, propostas. Medidas, inclusive, são aprovadas, flexibilizando as regras do endividamento das regiões autónomas para apoiar as empresas e as pessoas nesta crise pandémica. Foi aprovado.
não teve primeira página. Se fosse outro líder partidário a referir uma toada qualquer completamente descabida, era a primeira página e tínhamos toda a imprensa a falar. Portanto, eu, às vezes acho completamente desproporcional o é que se dá às alevosidades que são ditas, é isto que permite crescer um sentimento mas de que essa existe uma matriz humanista desproporcionalidade. e democrata cristã que defendeu e que claro. disse ser a matriz Sem dúvida. do CDS, pelo menos aquela não que é, há quem veja que seja incompatível com alianças ou entendimentos com o Chega, Mas deixa-me dizer mesmo a nível autárquico. E eu fui muito claro. Repare, eu sempre disse quem é o nosso parceiro preferencial. É o Partido Social Democrata. Não disse que era nenhum outro. Aliás, até foi com o Partido Social Democrata que eu me reuni em primeiro lugar, que fiz questão de liderar a comitiva do CDS no seu congresso, dizer precisamente isso. Queremos uma estratégia global com o PSD que nos permita vencer em conjunto todas as câmaras que neste momento são lideradas pela esquerda. Portanto, eu fui claro sobre que era o meu parceiro privilegiado com quem lideramos muitas autarquias no país, onde temos presidentes de junta, onde temos presidentes da Assembleia Municipal e vereadores executivos. A par disso, o CDS tem 6 câmaras municipais. Mas, repare, estamos a comparar o CDS com o quê? Repare, o CDS tem linhas vermelhas, que são estas que lhe disse. E no caso dessas linhas vermelhas serem transpostas, não há coligações possíveis. Portanto, quando se vem dizer que as linhas vermelhas são inultrapassáveis, muito bem, nós estamos sujeitos a entendimentos, como acontece no caso do PSD. Quando se diz, não, essas linhas vermelhas é para esquecer, a resposta está dada sobre coligações, como é evidente. Portanto, o CDS tem um histórico. Vai a eleições autárquicas desde o início da nossa democracia. Tem um lastro. Portanto, e não somos um partido que diz uma coisa e faz outra. Vamos lá ver. O CDS não diz que é contra o sistema e depois é liderado por um dissidente do Partido Social Democrata. O CDS não diz que é a favor da exclusividade dos deputados, mas depois tem avanças nos seus dirigentes, ou altos quadros, ou até no presidente, em estações de televisão ou em comentários de outra ordem. Não diz que é contra as subvenções vitalícias dos políticos e depois tem na sua direção pessoas que recebem subvenções. Não diz que um jogador de futebol não pode comentar assuntos políticos, mas um político já pode passar os seus dias a fazer comentários sobre futebol. Bem, nós não somos uma mixórdia de coisas e, no fundo, não significam nada de concreto e substancial para a vida do país. Nós somos um partido que tem alguma estabilidade e quer afirmar também esse capital de confiança. Quer dizer, e que durante muito tempo gostou de dizer, como dizia o Dr. Paulo Portas, que ao lado só havia uma parede. Claro, isso é muito importante. Agora que já não há só uma parede... Pois. E porquê que não há como uma é que parede? lida com... Mas não foi por culpa do Francisco com o Rodrigues partido Santos. que lá está. Não foi por culpa do Francisco Rodrigues Santos que a direita do CDS do Mas ainda se Eu que sempre discute fui culpas. considerado da ala direita do CDS, não foi certamente por minha culpa que surgiram partidos à direita do CDS. Para mim, eu concordo inteiramente com o Paulo. Eu acho inacreditável como é que algum jornalismo em Portugal quis imputar essa declaração de Paulo Portas como uma crítica a Francisco Rodrigues Santos. Quer dizer, eu sou da ala direita do CDS, da democracia cristã e do conservadorismo, que é o espaço do CDS, e de uma interpretação liberal da nossa economia. Claro. Agora, foi por minha culpa que surgiu um partido à direita? Não foi certamente. Portanto, eu quero, sim, que o CDS seja um tampão e uma fronteira de todos os extremismos. E que o CDS não contam para alimentar devaneios, conversas de café, discursos que são corrosivos e que disseminam o ódio e a desconfiança na nossa sociedade. Bem, nós, sim senhor, defendemos bandeiras que todo o povo português sensato certamente preferirá a ideias mais radicais. Ou seja, a segurança, como aquela bandeira que eu disse, nós não defendemos castrações químicas, prisões perpétuas nem penas de morte. Vamos sim, vamos analisar, e bem, se calhar, o nosso Código Penal, a forma como são decididas a execução das penas, como são atribuídas as medidas de coação. Vamos sim analisar os crimes contra as forças de segurança para lhe devolver a autoridade, mas não vamos enverdar por discursos completamente irracionais que violam os nossos próprios princípios. Portanto, dessa maneira eu estou muito tranquilo. O CDS vai ser o CDS sempre. Eu quero um CDS à CDS e devolver-lhe esta identidade. E se o CDS for aquilo que habitou os portugueses historicamente, vai conseguir ministrar racionalidade, ponderação e bom senso às propostas políticas da direita e representar a direita democrática em Portugal. Que é só isso que eu pretendo. O nosso tempo está quase a terminar. Agora, dizer uma coisa, aqueles que procuram o CDS fora do CDS vão certamente desiludir-se. Portanto, mais CDS é, como eu disse, mais liberdade e menos corrupção. Mais CDS é mais economia e menos Estado. Mais CDS é mais solidariedade e menos individualismo. Mais CDS é mais bom senso e menos radicalismo. À direita. Portanto,
Esta é a nossa marca de confiança e é o nosso selo de qualidade perante os portugueses. Tenho consciência que é preciso recuperar esta marca. E estou empenhado em fazê-lo. Com renovação, com mensagem de esperança. Acha que vai conseguir recuperar num mandato? Nos mandatos que forem precisos. Eu estou cá para isso. E não vir as costas à luta. Agora, outros têm sondagens. Nós temos votos. E eu recordo o seguinte. Eu, quando fui eleito presidente do CDS, na semana do Congresso, o CDS tinha sondagens na casa de 1%. Neste momento, há sondagens que já nos dão perto dos 4%. Sendo certo que no meu mandato, presidente, que conta com 4 meses e qualquer coisa, 3 dos quais foram passados numa situação de confinamento. Agora, isto vai requerer muita resiliência, resistência, energia, confiança no trabalho que está a ser realizado, no tempo e no espaço. E vamos percorrer este caminho de forma gradual e paulatina. Mas estou absolutamente determinado que vamos conseguir fazê-lo. Deixe-me perguntar-lhe ainda sobre outro dos assuntos que está na ordem do dia, que é a questão de haver ou não racismo em Portugal. Considera como líder do PSD que não há racismo ou considera que é um assunto a ter em conta e que há de facto segregações ou desigualdades na sociedade portuguesa que têm de ser atenuadas e para as quais é preciso olhar com atenção? Bem, eu vou ser muito claro. Eu acho que só uma profunda ignorância histórica sobre o papel de Portugal no mundo, bem como das ligações de sangue que nos unem a várias raças, pode qualificar o nosso país como racista. Mas Portugal não é um país racista, mas é um país onde isoladamente acontecem casos de racismo. Portanto, esta dicotomia que tem que ter bem. Nós não somos um povo racista. Isso é um insulto à nossa história, é a nossa memória coletiva e aos pergaminhos que temos no mundo. É às nossas ligações de sangue. Agora, é verdade que acontece em Portugal alguns casos de racismo. Mas se há quem, de forma absolutamente ignorante, teima em ver o mundo através de uma luta de raças, há felizmente na nossa sociedade muitos mais que vivem a sua vida em comunidade, que se respeitam uns aos outros e que aceitam a diversidade como raiz da nossa coesão histórica, que sempre assim fomos, o país que deu novos mundos ao mundo. Portanto, a indigência daqueles que promovem o racismo e o extremismo daqueles que o querem combater, praticam a violência contra a polícia e insultam o nosso país, merecem mão pesada da nossa justiça. Sobre isto temos de ser absolutamente claros. Portanto, esta é a minha visão em termos muito gerais. Muito obrigada. Terminamos por aqui. Obrigado. O Hora da Verdade volta para a semana com outro convidado.